Olá, mundo. O tema de hoje é orientação a objetos. E eu vou usar o nosso joguinho como mote para melhorar, para apresentar o conceito de orientação a objetos e ver como isso pode melhorar o nosso código. Tá? Então, um dos usos de orientação a objetos é como uma maneira de organizar o código de forma totalmente orientada a objetos. A gente não vai fazer necessariamente isso. Eu quero apresentar as noções básicas, que é, né, a criação de novos tipos, inicialização desses tipos, e eu vou falar de alguns aspectos técnicos sobre a orientação a objetos. Basicamente, a gente pode pensar, né, no tema da aula de hoje como sendo como criar os nossos próprios tipos. E para que eu gostaria de criar um tipo especializado? Para tentar representar de maneira mais fiel, ou pelo menos de maneira mais direta, os elementos do nosso jogo, do nosso programa. Então, no caso desse joguinho, uma coisa que se destaca imediatamente, né, como um elemento do jogo e que repete várias vezes no jogo e que a gente poderia tentar generalizar, são as próprias naves espaciais, né? Quando eu jogo, a ideia é clicar nessas três naves, eu perdi, porque esse jogo está muito acima do meu nível de habilidade. Enfim, cada uma dessas navezinhas é representada por três variáveis, x1, y1 e sleep, né? X, y e sleep. E eu poderia pensar em criar um chip especializado que represente uma nave espacial e que contém essas três variáveis dentro dele. Isso é muito mais prático, né, para organizar o código, porque eu posso juntar essas três variáveis em um e passar esse objeto de um lado para o outro para diferentes funções, sem precisar passar cada uma das três variáveis separadamente, sem precisar controlar as três variáveis separadamente. Então seria algo como se eu juntasse as três variáveis. Em vez de ter x1, y e sleep 1, seria o inimigo 1, que contém as três ao mesmo tempo. Certo? Eu posso fazer isso em Python, colocar três variáveis juntas, mas essa solução não é muito boa, porque eu precisaria lembrar o tempo todo, dentro dessa sequência de três variáveis, que variável representa o quê? Será que é x, y, sleep, sleep, x, y, x, sleep, y, sei lá, tem várias possibilidades, e o fato de que esse objeto não representa de maneira natural uma sequência, faz com que não seja muito prático usar uma sequência para representar o objeto, né? Porque sempre a gente vai ter que ficar falando, mas como que é o mapa mesmo? Qual a ordem das variáveis? E as funções de sequência talvez não façam muito sentido aqui, enfim. Então, ao invés de fazer isso, eu vou criar um tipo novo, chamado enemy, inimigo, e a partir desse tipo nós vamos criar os três inimigos. Tá? Como que se cria um tipo novo? Usando essa ideia aqui, class, essa notação, enemy, dois pontos. Tá, vamos decodificar aqui. Então, essa notação class, nome da classe, é o comando básico para criar um tipo novo. Então, a gente vai chamar, nesse contexto aqui em Python, classe e tipo são sinônimos. Tá? Em algumas linguagens de programação existe uma diferença sutil entre os dois conceitos, mas sempre que eu falar numa classe ou num tipo, eu estou falando a mesma coisa. A classe seria a declaração das propriedades de um determinado tipo. Né? Então, eu vou usar essas duas palavras como sinônimo. E tá, e o que eu preciso fazer na declaração da classe? A declaração da classe funciona da seguinte maneira, né? Eu crio esse bloco class, dois pontos, e aqui dentro eu posso colocar várias funções. Tá? Essas funções são funções associadas a um determinado tipo, são ações que aquele tipo consegue realizar. Então, por exemplo, no caso dos nossos inimigos, existem várias ações que estão já implementadas nesse código de maneira intuitiva, né, que a gente poderia formalizar na classe. Né? Então, por exemplo, posso criar uma ação de verificar se o mouse foi clicado e se eu preciso fazer os objetos dormirem ou não. Eu posso também decodificar essa ação para atualizar a posição, um objeto que não esteja dormindo. A ação de desenhar, né? Então eu posso mover esse código para dentro da ação de desenhar, e assim por diante. Tá? Então, nesse caso, tem algumas ações meio que já estão associadas ao objeto que a gente, na verdade, já implementou, só preciso mudar de lugar, e eu poderia colocar essas ações aqui, por exemplo, ação de desenhar, ação de verificar os cliques, o que mais que eu tinha feito? De atualizar as posições. Tá? Então aqui eu coloco as ações. Essa não é a maneira correta de declarar ainda, tá? Mas está próxima. Então eu vou deixar assim, com esses três pontinhos. Esse init, que eu já escrevi logo de cara, é uma ação especial também, ela é importante, por isso que eu queria falar primeiro sobre ela. Init, como o nome sugere, tem a ver com a inicialização. E ela está escrita de um jeito um pouquinho diferente, não é simplesmente init desse modo, ela, né, init com esses dois underscores. Todas as funções
com dois underscores, que começam com dois underscores e terminam com dois underscores, possuem um significado especial no Python. Essas funções, por falta de um nome melhor, muitas vezes são chamadas dos métodos dunder. Dunder de double under, né? Double underscore, então underscore duplo no final. Então a gente também chama de métodos mágicos. Tá? Método e função eu também vou tratar como sinônimos. Método seria uma função dentro de uma classe, certo? Tá? Então, métodos mágicos, funções mágicas. E essas funções mágicas possuem sempre algum significado especial na linguagem. Elas podem representar uma determinada operação. E no caso do init, o init é responsável por inicializar o objeto, como o nome sugere. Tá? Então, o init vai criar as variáveis do objeto. E notem que eu comecei com um tal de self, a primeira variável dessa função. E o que o self representa? O self representa o próprio objeto que está sendo criado, certo? Então, a classe, ela codifica todas as ações e é como se fosse... a classe é como se fosse uma série de instruções para criar o objeto. E o objeto em si, dentro da classe, ele é referido como self. Ele é a primeira variável de cada método. E a gente sempre chama ela de self por uma questão de convenção. Tá, vamos ver se fica mais claro aqui. Então, o que a gente vai fazer com self? Self, então, representa um elemento da classe. Enquanto a classe é como se fosse o conjunto de todos os inimigos possíveis. E self é uma variável aqui que representa um inimigo específico, né? Uma instância específica dessa classe. E para criar uma variável na instância, eu posso simplesmente fazer isso aqui dentro do método init. Eu crio as variáveis x, y e sleep, simplesmente inicializando, sei lá, 0, 0 e sleep false. Ou talvez um pouco melhor, eu posso já inicializar numa posição aleatória. Tá? Então aqui eu crio um inimigo com essas três variáveis, x, y e sleep. Eu não preciso declarar em nenhum lugar quais vão ser as variáveis do objeto, eu simplesmente crio essas variáveis dentro do init. Certo? E para criar um inimigo novo, então o que a gente faz? A gente chama a classe como se fosse uma função. Então eu escrevo enemy, ele vai criar um novo inimigo e salvar na variável E1. Então agora, ao invés de fazer esse código que eu acabei de apagar repetido 3 vezes, eu simplesmente crio 3 inimigos. Tá? E cada um desses enemies tem dentro de si essas 3 variáveis. Certo? Então o que muda agora no nosso código? Sempre que aparece alguma daquelas 3 variáveis que a gente estava usando, por exemplo, em pixel.sleep, eu posso substituir todas as ocorrências dessa variável. Aliás, é o que eu preciso separar cada sleep, ou não? Não preciso não. Então a gente vai ter sleep 1, 2, 3 vira o inimigo 1, 2, 3, ponto sleep. Isso aqui está acessando a variável sleep dentro daquele inimigo 1, 2, 3. Então, dentro da variável 1, que é do tipo inimigo, tem uma outra variável chamada sleep, e eu posso acessar usando essa notação. O nome a variável que carrega o objeto, ponto, a subvariável, que na linguagem técnica de programação a gente costuma chamar de atributo. Tá? Então, sleep é um atributo, você pode pensar também como uma subvariável de um objeto do tipo inimigo. Por enquanto, eu não simplifiquei muita coisa. Né? Deu para simplificar um pouquinho a inicialização, porque esse código que estava repetido, eu declarei uma única vez, mas enfim, não tem muita diferença por enquanto. Eu preciso ainda ajustar algumas outras variáveis, por exemplo, essa x1, x2, eu vou trocar também todas as ocorrências de x1 e x2, y1, y2, y3, para acessar essas variáveis dentro dos inimigos. Certo? Então, vai ser no E1, E2, E3, ponto x, e algo parecido para os y. Tá? Isso, eu reorganizei meu código para usar agora as variáveis dentro dos objetos. E tem algum lugar que ainda sobrou um sleep 2. Tá? E nosso código continua funcionando como antes. Do jeito que está, não está muito ideal ainda, porque por mais que eu tenha colocado as variáveis todas num único elemento, numa única variável, isso ajuda um pouquinho a simplificar o código, eu não estou fazendo um uso muito inteligente disso, né? Porque a gente ainda está repetindo alguns códigos várias vezes. Né? Por exemplo, esse aqui, Draw Circles. Eu vou mostrar para vocês como essa pequena mudança já ajuda bastante a reaproveitar código. Eu vou usar essa função Draw Circles como exemplo. Tá? Então, se a gente olhar aqui, essa função é praticamente igual em cada um desses 3 casos. A única coisa que muda é que aqui a gente está usando é 1, aqui embaixo é 2, aqui embaixo é 3.
e tem, deixa eu ver, acho que tem uma pequena diferença aqui no V. Isso, nessa coordenada V, lembrando que cada um dos inimigos está desenhando uma nave diferente, com cores diferentes, e por isso que eu tenho que escolher um sprite diferente aqui, enfim. Mas basicamente, esses 3 blocos de código são praticamente iguais. Tá? Então eu posso tentar colocar tudo isso numa única função, drawCircle, que recebe um inimigo, e talvez esse valor V aqui. Por enquanto a gente vai colocar assim, como recebendo 2 coordenadas. E aqui eu consigo reaproveitar esse código passando o inimigo. Então, no lugar de E1, a gente vai ter enemy. Então, eu passo aquele inimigo, ele consegue ler as variáveis do meu objeto e também alterar, se fosse necessário. Nesse caso, a gente não precisa alterar, mas enfim. É que ele lê as variáveis e desenha na tela esse objeto na posição V dada. Então, todo aquele código que eu coloquei aqui pode ser reduzido a drawCircle, pixel.e1. Seria o primeiro inimigo na posição 0. Depois esse código aqui de baixo é quase igual ao anterior, mas com E2. E se a gente observar bem, V igual a 9. E por último, E3. Vou apagar aqui. Tá, aqui a gente tem o E3 com V igual a 18. E isso eu acho que já simplificou bastante o nosso código, né? Então deixa eu executar. E tudo funciona como antes. Pode ser um pouco meio decepcionante. A gente está mudando o nosso código para ele continuar funcionando como antes. Mas, enfim, vocês vão ver que no resultado final vai ser bem mais organizado e mais fácil de compreender e possivelmente mais fácil de modificar e estender para o futuro. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar um quarto objeto, uma vez que meu código foi simplificado ao máximo e está fácil de trabalhar e bem organizado, vai ser muito mais fácil incluir esse quarto objeto do que no nosso código original. Certo? Porque basicamente o que eu estou fazendo é aproveitando de todas as situações onde a gente consegue reutilizar código. Tá? Então eu estou eliminando essas repetições do nosso código. Então, por exemplo, fica mais fácil de mudar o número de elementos, coisas assim. Tá? Essa função drawCircle já ilustrou um pouquinho a vantagem de colocar toda a informação pertinente a um determinado elemento do jogo numa única variável. Porque se eu quiser fazer qualquer ação com aquele elemento, basta eu passar aquela variável e como toda a informação está lá, eu preciso passar uma única variável, não preciso catar cada pedacinho do objeto numa variável diferente, como estava sendo antes. Tá, isso ajuda bastante. Então, aqui nesse drawCircle a gente conseguiu ler todas as variáveis de um objeto. Também é possível usar isso para atualizar o objeto. Então, vamos ver esse update positions. Eu vou criar uma função update que recebe um inimigo. E eu quero usar essa função para reciclar essa lógica que está repetida 3 vezes aqui. Né? Se eu olhar para um dos inimigos, eu trocar aqui o E1 pelo inimigo em questão, né? No caso aqui, pelo inimigo que foi passado para update, eu consigo colocar toda essa lógica aqui, certo? E reciclar. Então, ao invés de usar esse if aqui, ao invés de usar esse laço, ou esse condicional aqui, eu posso simplesmente executar o update, pixel.e1. A parte, esse aqui seria a atualização do E2, exatamente a mesma lógica, substituindo E1 por E2, e aqui finalmente o E3. Tá? Então, de novo, a gente conseguiu pegar a funcionalidade em comum entre os 3 objetos, colocar numa única função e depois atualizar todo mundo aqui. Notem o seguinte, não, aqui está errado, desculpa. Acho que eu fiz um Ctrl Z a mais em alguma hora. Notem o seguinte, aqui na função update eu consegui não só ler as variáveis do objeto, né, qual é o valor antigo de x, como também atualizar as variáveis internas. Então ele serve também como uma maneira de... Eu posso passar o objeto e criar uma ação que modifica o próprio objeto, certo? Sem precisar criar um novo. Aí quando a gente executa, vocês vão ver... Eita, nada muda, alguma coisa mudou. Tá, update enemy. Eu criei uma função com nome igual ao anterior. Eu já tinha a função update, né? Não posso criar 2 funções com o mesmo nome. Tá, então tudo continua funcionando como antes. E eu posso fazer isso em alguns outros pontos no código. Mas antes de fazer isso, deixa eu explicar a noção de método. Né? Eu falei para vocês que dentro da classe eu posso ter várias funções. E talvez fosse o caso de colocar essas funções, que eu já isolei aqui, por exemplo, draw, o update enemy, dentro da classe, já que elas são funções associadas a um objeto da classe. Então vamos ver aqui como que seria o draw, por exemplo, drawCircle. Eu vou tirar essa função daqui
e colocar como um método da classe enemy. Ou seja, eu vou pegar esse código aqui todo, colar dentro da classe, lembra aqui que precisa de ter a indentação correta, né? Ela precisa ficar dentro do bloco da classe. E aqui notem o seguinte, o drawCircle recebe um inimigo como argumento. Esse inimigo, na verdade, é um elemento da classe, né? O elemento que está chamando a função. É o tal do nosso self. Essa primeira variável aqui sempre corresponde a qual elemento da classe está chamando a função. E a gente normalmente chama essa variável de self, tá? Uma convenção do Python. Eu troquei o nome para self, e né, onde tinha enemy virou self, e aqui está basicamente reimplementando aquela função. Eu vou só reduzir um pouquinho o nome, vou chamar só de draw. Ela está desenhando o inimigo. E aí agora eu quero mostrar para vocês como que a gente altera o código que executaria essa função, certo? Então eu vou aqui no drawCircle, que não existe mais. Eu quero chamar a função draw de cada um desses inimigos. E como que a gente faz isso? A notação é a seguinte, eu pego o inimigo, ponto, draw, e passo algum argumento a mais que seja necessário, por um acaso. Certo? Vou fazer isso com os outros dois. E essa é a maneira de chamar um método da classe. Aqui eu estou chamando a função draw do inimigo. E qual que é a função draw do inimigo? É a função que foi criada dentro da classe enemy, certo? Que sempre recebe um inimigo, ou no nosso caso aqui a gente está chamando de self, como primeiro argumento. Tá? E o código continua funcionando como antes. Eu já até parei de tentar ganhar esse jogo. Mas agora eu movi nessa lógica que está associada somente aos inimigos para dentro da classe. Isso deixa o código mais organizado e mais fácil de entender, porque se eu quiser saber quais são as ações associadas a esse objeto inimigo, eu só preciso olhar a declaração de classe. Eu não preciso vasculhar meu código inteiro atrás de funções que por um acaso possam receber um inimigo como argumento. Certo? Então vou fazer a mesma coisa aqui para o update, para uma que verifica o clique, para essa função encircle a gente pode incluir na classe também. Já já a gente chega lá. Tá, então vamos primeiro atualizar o update enemy para fazer essa mesma transformação, né? Então, basicamente o que eu quero fazer aqui é o seguinte: tirar essa função daqui, e eu quero chamar o método update de cada inimigo. Tá? Então vamos criar esse método. Eu vou mover essa lógica lá para cima, para dentro da classe, e vou chamar isso aqui de update. Certo? E lembrando da convenção de chamar essa primeira variável sempre de self. Né? Self é o objeto que está sendo executado, o objeto específico daquela classe que está sendo executado quando eu executar essa função. Tá? Então, meu enemy tem um draw, um update e agora algumas outras funções a mais. De novo, continua funcionando como antes, mas enfim, um pouco mais organizado. Tá? Só para finalizar essa transformação no código, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esse encircle também dentro da classe, e vou mudar um pouquinho o nome da função, porque eu quero ver o seguinte: se o ponto xy está dentro do círculo representado pelo inimigo. Eu vou criar uma função que, sei lá, chama include point, ou pass point, sei lá, deixa eu pensar um nome bom. Pode ser isso aqui, verifica se o ponto está dentro do inimigo. Tá? E nesse caso aqui eu quero ver, então, se o ponto xy está dentro do inimigo. E basicamente eu preciso pegar o centro do círculo, seria cx, cy, das coordenadas do objeto. Né? Lembrando que o objeto tem o que seria o centro, a coordenada x do centro está em self.x, a coordenada y em self.y. Então eu tenho que trocar esse centro por self.x e self.y. Certo? Agora eu verifico se o objeto inclui um determinado ponto. E eu posso reescrever essa função aqui do check mouse click para verificar se eu vou dormir ou não. Então eu também posso criar essa função checkClick, que vai receber o self, como sempre, e a posição XY do mouse. Eu vou trocar para update click ao invés de checkClick. Eu acho que fica melhor. Update click. Então verifica se o mouse na posição XY, coloca o objeto para dormir. Tá, enfim, o que a gente faz com isso? Como que eu atualizo o código? Vou copiar e colar aqui para facilitar. Mas eu quero ver se o self incluir o ponto x e y, aí self.sleep vira true. Tá, isso aqui é a lógica de atualizar
o objeto para ver se ele vai dormir ou não, se a pessoa clicou no objeto ou não. E aí o que a gente faz com isso? Nesse método aqui, dentro desse if, eu posso pegar o xy como sendo pixel.mousex, mousey, e para cada um dos elementos, eu executo opa, self não, agora é pixel.1.update. Tá, eu atualizo o clique para cada um dos 3 objetos. Certinho? Tá, e notem como nosso código ficou mais bem organizado. Eu não estou mais repetindo código associado aos inimigos, né? Então, para cada inimigo, eu declaro o código em um único lugar e simplesmente mando executar várias vezes, uma para cada inimigo, em todos os trechos do meu código de jogo. Isso facilita muito a organização do jogo. Por exemplo, se eu quiser mudar um pouquinho a lógica de desenho ou de atualização, qualquer coisa assim, basta eu atualizar um único lugar. Né? Por exemplo, eu posso pensar no seguinte, eu vou trocar a dinâmica de movimento desse elemento. Eu vou falar o seguinte, ele tem uma velocidade aleatória também. Vou falar que a velocidade começa no 0 e na hora de atualizar, eu vou atualizar a velocidade usando isso. E aqui vai ser passo de velocidade. Eu não tenho a menor ideia de qual valor deva ser. Vou botar aqui 1 para começar. Eu atualizo o xy pela velocidade, né? Então posso somar vx vezes o intervalo de tempo, vezes o intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo é 1 sobre 30, né? 1 sobre 30 fps. Você viu que mudou um pouquinho? Deixa eu aumentar esse base step. Ele mudou um pouco a dinâmica dos bichinhos. Agora eles não estão andando de um lado para o outro de forma tão frenética, mas eles ainda mantêm um movimento aleatório. Tá? E tem várias coisas que a gente pode fazer com isso. Né? Aqui, por exemplo, parece que eles decidem ir para um lugar e se perdem. Deixa eu mudar para 5. E eu poderia colocar outras dinâmicas no nosso jogo. Enfim, imagina que eu queira trocar esse includes point. Eu acho que tinha um erro aqui, ó. Ou não? Não, tá certo, a distância. Vamos colocar uns 2 pixels de tolerância. Isso pode melhorar a mecânica. Enfim, fica mais fácil de modificar o código assim, quando tudo está organizadinho dentro de uma classe. Até ganhei o jogo, de tão emocionante. E para finalizar, para terminar a nossa refatoração orientada a objeto, deixa eu só passar aqui pelo nosso roteiro. A gente já viu como que cria objetos usando o comando class, como inicializa os objetos usando o comando init, a função init. Né? Eu discuti o que é o self, que é aquela variável que representa a instância específica que está sendo executada por um método. Né? Métodos, e a gente está aplicando um exemplo no jogo. Então, só para finalizar, para deixar esse código totalmente orientado ao objeto, eu vou reorganizar para que o próprio jogo seja um objeto. Certo? Então, o que seria um objeto de jogo? Ele precisa de um init, e eu preciso de algumas variáveis dentro do nosso jogo. No caso, eu vou reproduzir essas mesmas variáveis. Então, a gente vai ter no nosso self, que eu vou trocar pixel por self, basicamente. No nosso jogo vai ter uma variável chamada GameOver, que descreve se o jogo terminou ou não, e 3 inimigos. Certo? Quais são os métodos desse jogo? Deve ter um método update, que atualiza um frame de execução do jogo. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Recebe self e atualiza. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho que trocar esse GameOver, agora passou a ser uma variável do jogo. Self.GameOver. Ótimo. Mas esse método update usa algumas ações que a gente precisa incorporar na classe. Tá? Então, essa aqui que verifica se todo mundo está dormindo. Essa all sleeping. Eu vou chamar de is all sleeping, só para lembrar que é uma variável booleana. E nesse caso, né, eu verifico se o self é 1, self.2 e self.3 estão dormindo. Se todo mundo estiver dormindo, significa que todos estão dormindo. Para executar essa ação aqui, eu preciso chamar o nome do método usando self.is, nome do método, all sleeping. Aqui eu estou dentro do método update, chamando um segundo método que eu defini na própria classe, certo? Se esse segundo método for um detalhe interno, que eu acho que é meio, assim, não, é algo que eu não queria chamar atenção para quem está vendo o método, a classe, né, que eu queira deixar um pouco mais escondido, é comum usar a seguinte convenção, chamar esse método
o nome do método começando com underscore. Isso aqui é um sinal para falar para quem está utilizando aquela classe, não presta muita atenção para esse método, ele é um detalhe de implementação, foi uma coisa que eu criei só para facilitar a implementação de um outro método, né? No caso aqui, a atenção tem que ficar no update. Então eu vou deixar esse isAllSleeping dessa forma aqui, isso aqui a gente chama de um método privado, então é um método que ele está sendo acessado só internamente, tá? Então quem for utilizar a classe game, em tese não deveria chamar esses métodos diretamente, eles são só detalhes internos de implementação. E da mesma maneira, eu acho que é justo falar que esses outros dois devam ser métodos da classe checkMouseClick e updatePosition, e também não são métodos que eu quero enfatizar muito, são métodos auxiliares. Tá? Então, checkMouseClick, como que vai ficar aqui? Recebe self como primeiro argumento e chama os objetos E1, E2 e E3 dentro do próprio self, não estão mais na classe, no objeto Python. Notem como eu tirei esses inimigos e todas essas variáveis dentro do objeto, de dentro do módulo Pixel. Tá? Isso é bom, porque criar variáveis novas dentro de um módulo que já existe é uma grande gambiarra e geralmente não deveria ser recomendado, porque eu posso, sem querer, por exemplo, sobrescrever uma variável do módulo, fazer alguma coisa que não deveria. Tá? Os módulos não são feitos para serem utilizados desse jeito que eu usei, certo? Mas, enfim, a gente vai aprendendo coisas e aos poucos se livrando de algumas gambiarras. Tá? Então, eu tenho que também chamar o updatePositions, colocar ele dentro da classe, falar que ele é um método privado, ou seja, um método interno, auxiliar ao método update. Tá? Geralmente, quando eu crio um método que auxiliar a um outro método, eu gosto de dar um nome que reflita isso. Então, normalmente, se, por exemplo, é um método auxiliar ao update, eu normalmente gosto de nomear como sendo update alguma coisa. Então, eu vou mudar o nome desse método, update, mouse click, só para lembrar que é um método auxiliar ao update. Certo? Então, a gente tem o update e tem o draw, que, de novo, eu posso trazer esses dois métodos para dentro e chamar eles aqui dentro como métodos auxiliares. Por isso, eu vou colocar o underscore. E aqui, lembrando que tem um self, esses objetos E1, E2 e E3 estão dentro do self. E vamos ver o que mais. DrawMessage recebe self. E é isso. Agora eu transformei todo o meu código em um código orientado a objetos. Todo o código está dentro de classe. Certo? Eu vou criar mais um método aqui na minha classe, chamado run, que inicializa o Pixel. O que ele faz? Ele vai executar pixel.run, self.update, self.draw. Eu vou passar a função update e a função draw do próprio objeto, da própria classe. Né? Eu passo esses dois métodos para o Pixel renderizar meu objeto. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar um game e executar game.run para ele inicializar o loop do Pixel. Ele está dando algum erro aqui. O que é isso? Eu acho que eu copiei e colei alguma coisa sem querer. Acho que eu esqueci aqui o update positions. Faltou trocar para self. Né? Porque agora E1, E2 e E3 estão dentro do self, dentro do objeto game. E não mais no módulo do Pixel. Game over. Pixel.gameover. E aqui de novo também. O game over virou um atributo de self, não mais do módulo Pixel. Tá? E isso aqui, essa lógica toda aqui, na verdade, vem do isAllSleeping. E agora a gente tem o nosso joguinho funcionando direitinho. Tá certo? Só para ilustrar um pouquinho como esse tipo de organização melhora a nossa vida como desenvolvedor, vamos colocar um elemento a mais. No código original era muito difícil, eu teria que criar 3 variáveis a mais, caçar ao longo do jogo inteiro, saindo copiando e colando um monte de coisa. Aqui é muito mais fácil, eu posso criar o quarto elemento. Aqui a gente atualiza o quarto elemento. Aqui também preciso dele, né? self.e4.sleep. Aqui eu atualizo ele também. De novo. Aqui não tem nenhum elemento e pronto. É isso. Coloquei um elemento a mais. Não consegui ganhar. Certo? E terminou nosso joguinho. Então, gente, é isso. Essa foi a orientação a objeto. Espero que seja útil em jogos. A orientação a objeto casa muito bem com jogos, porque normalmente a gente tem objetos do jogo que tem um conjunto de ações e propriedades bem definidas, ou pelo menos
ou pelo menos aproximada, assim, a gente tem um elemento, sei lá, o jogador, os inimigos, a bola, os tiros, que podem ser codificados de forma bem natural em objetos, em classe, e o próprio jogo pode ser organizado assim. Se vocês forem na documentação do Python, vocês vão ver que na própria documentação ele já sugere essa organização. Cria uma classe que represente o jogo, com o método update e draw, e que em algum ponto execute essa função, pixel run, self.update com self.draw. Tá, é isso que a gente está fazendo aqui. E, e é isso. Espero que seja útil e que ajude a organizar melhor o código nos joguinhos que vocês forem propondo e tentarem criar ao longo do curso. Até mais então. Abraço.